gente, bom dia, quase boa tarde, como é que vocês estão? Eu sou a Sabrina Donati. Chegou 2022! E chegou também vacinação para as crianças de 5 a 11 anos. Demorou, mas chegou. Depois de uma grande espera em comparação com outros países, uma consulta pública nunca vista antes para aplicação de vacinas e ainda cheia de erros, uma audiência pública, chegamos até que enfim em um cronograma de como serão aplicadas as vacinas para as crianças de 5 a 11 anos. Antes da gente começar essa conversa rápida, já te inscreve no canal, dá o like nesse vídeo, porque é muito importante para você não perder nenhum vídeo, para o crescimento do canal e para que as informações cheguem em mais pessoas. O Ministério da Saúde divulgou essa semana o passo a passo da vacinação para as crianças de 5 a 11 anos. Depois de muito debate, bate-boca, muita fake news, parece que agora as vacinas vão chegar nos braços das crianças dessa faixa etária. Quais foram as maiores discussões sobre o assunto? Se era necessário realmente vacinar as crianças, pois teoricamente elas avançam menos para os casos graves, se seria necessária prescrição de médicos para isso, obrigatoriedade da vacina para as crianças, autorização dos pais por escrito, além de que seria a vacina da Covid emergencial e não precisaríamos dessa emergência para as crianças. E eu vou ainda acrescentar um ponto. E se as crianças manifestarem que querem tomar a vacina e os pais se negarem? Porque não estava no debate, mas puxa para o meu lado do direito. Vamos lá. Realmente é necessário vacinar as crianças? Sim, já foi demonstrado que mesmo sendo um número mais baixo de óbitos que nos adultos, a Covid é a doença com vacina existente que mais mata crianças no Brasil, que todas essas doenças juntas. Já foi levantado que desde 2020, a cada 2 dias, uma criança morre no Brasil por causa da Covid. Um outro ponto levantado e que foi largamente descartado com a consulta pública que o Ministério da Saúde fez foi a prescrição médica. Esse questionamento do Ministério da Saúde foi totalmente fora da realidade. Vocês conseguem imaginar como seria isso para os pais que precisam de consulta médica pelo SUS? Esse pedido de liberação médica ia fazer com que um grande número de crianças não se vacinasse. Mas isso foi descartado e não será pedido. E, infelizmente, durante a coletiva de imprensa, o ministro Marcelo Queiroga ficou batendo na tecla dos pais levarem seus filhos nos seus médicos de confiança para se certificarem se a criança pode ser vacinada. Nesse momento, eu preciso militar, como a galera gosta de falar. Como um ministro da Saúde não fala para a maioria da população e sim para pessoas privilegiadas? Porque quem são as pessoas de baixa renda que têm médico de confiança? A maioria tem um médico do postinho, o plantonista, em alguns casos tem um médico da saúde da família. Eu que tenho plano de saúde, meu plano não me dá estabilidade de ir em um mesmo médico para atendimento, e sim o que está cadastrado no momento. Então, mais uma vez, fora da realidade da maioria esmagadora da população brasileira. Mais um ponto: obrigatoriedade da vacina para as crianças. Como eu já comentei num vídeo anterior falando sobre o passaporte da vacina, eu vou deixar o link aqui para vocês. Lá eu falo melhor todos os pontos, então vai dar uma olhada. Mas no Brasil, nenhuma vacina é realmente obrigatória. Porém, dependendo da vacina, se forem para as crianças, pais podem receber algumas sanções. Em outras, as pessoas não podem viajar para alguns lugares. E no caso da Covid, é também não entrar em alguns eventos e estabelecimentos. Como já acontece para os adultos. Você escolhe se quer ou não se vacinar, mas pode ser que você tenha dificuldade de viajar, ir para eventos. Nas faculdades federais será exigido para participar das aulas presenciais. E no caso das crianças, alguns países logo já vão começar a exigir a vacinação para essa faixa etária, para poder entrar.
A mesma coisa para eventos e estabelecimentos. E pode ser que as escolas comecem a fazer esse mesmo pedido de obrigatoriedade de apresentação da carteirinha de vacinação para frequentar as aulas presenciais, assim como já acontece com as vacinas obrigatórias. E eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouco. Eu já falei com detalhes sobre o passaporte vacinal, falei sobre o direito de ir e vir, então dá uma olhada no vídeo que eu deixei o link se você tiver essa dúvida, mas é claro que também pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. A autorização dos pais por escrito. Vamos lá, essa autorização também seria outra coisa para atrasar a vacinação, mas não vai ser necessário. É claro, só se quem levar a criança para vacinar não for os pais irresponsáveis. Ou, no caso, como foi explicado na própria coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, quando existe aquelas campanhas nas escolas, como teve tempos atrás com a vacina do HPV, que as crianças precisavam levar a autorização dos pais. Até porque estamos falando de crianças, o Estatuto da Criança e do Adolescente sempre protege. Outro detalhe importante de ser esclarecido, que vejo muita gente quer negar as vacinas para as crianças falar, é de que a vacina seria emergencial. Não, a vacina não é emergencial. A Anvisa já fez a liberação regular da vacina. A vacina da Pfizer está registrada desde 23 de fevereiro de 2021. Então não é uma vacina com liberação emergencial. Essa liberação emergencial só aconteceu com as vacinas lá no começo do ano de 2021, enquanto estávamos na primeira leva de pessoas a serem vacinadas. Você que toma hoje a sua vacina da Covid está tomando uma vacina com liberação regular. Existe pressa para vacinar as crianças? Teoricamente, não. Mas vai começar a volta às aulas daqui a pouco e estamos com uma nova variante que tem uma facilidade enorme em se espalhar e estamos vendo um grande aumento dos casos, mas sem aumento de óbitos graças à vacinação. Porém, o que mais tem se visto é que em quase 100% das pessoas hospitalizadas em UTI Covid são pessoas não vacinadas. Então você quer arriscar que o seu filho vá parar numa UTI? Sério? Como vai acontecer a vacinação no Brasil das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid? Foi dito que a previsão é que as vacinas cheguem ao país no dia 13 de janeiro e que levem 24 horas para liberação e envio. Dependendo do local, então se imagina que comece entre o dia 14 e o dia 15 de janeiro. Mas tem algumas cidades que já se manifestaram e já falaram que vão começar no dia 17. A imunização ela vai ser escalonada, primeiro por prioridades e depois por faixa etária. Crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou com doenças pré-existentes, indígenas e quilombolas, crianças que residem com pessoas de grupos de risco para a Covid-19, como os idosos, por exemplo, e sem comorbidades em ordem decrescente de idade, 10 e 11 anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos e 5 anos. Mas essa parte, eles mesmos falaram que ficará de acordo com cada município, mas em princípio vai ser assim. São 2 doses e o prazo entre as 2 doses será de 8 semanas, diferente do que diz a bula da vacina aprovada pela Anvisa, que indica 3 semanas. A motivação seria pela resposta imunológica e novamente vieram com a possibilidade rara de miocardite, né, que eles comentaram, e também ver a escassez das doses pediátricas. O Ministério da Saúde não pediu que chegasse todo o número de doses necessárias para vacinar as crianças de uma vez só, e sim apenas mais de 3 milhões para ver como será o andamento e se os pais vão levar os filhos para vacinar. Mas e aí? E se as crianças manifestarem que querem tomar a vacina, porque na cidade elas já falam, né? Mas os pais se negarem, o que pode acontecer? No Estatuto da Criança e do Adolescente se coloca como obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, tá? No artigo 14, parágrafo 1º. Então isso já deixa em aberto se a vacina da Covid entra nessa parte ou não, tá? E para a criança é assegurado o direito à proteção da sua vida e à saúde. E pode ser que em um caso como esse, o Ministério Público
precise agir. Quando a gente fala de vacinação, a gente precisa entender que estamos falando de interesse da coletividade e não apenas individual. A maioria dos adultos se vacinaram e estão começando uma vida social um pouco mais ativa. E nisso acabam levando as crianças e que acabam sendo mais vulneráveis em pegar o vírus e ainda transmitirem muito mais, já que elas não estão vacinadas. Somente a vacinação consegue frear a pandemia. E me diz, será que vale a pena colocar seu filho em risco e não vacinar? Parem com teorias conspiratórias e pensem o quanto as crianças foram as mais prejudicadas nessa pandemia, com as aulas online e o distanciamento dos amigos. É nosso dever, como pais e sociedade, proteger as crianças. Essa revolta da vacina em pleno 2022 não ajuda em nada. Então é isso. Um beijo. Tchau, tchau.